aí, meu povo? Vambora! Como é que vocês estão? Vambora, vambora, vambora! Boa noite! Cochilei aqui na sala. Vou fazer agora. Eu e Dona Sofia estamos aqui em live, ó. Fala boa noite, pessoal. Boa noite. Sofia tá jantando e me deu uma vontade de comer um arroz com ovinho, gente. Arroz com ovinho, tem coisa melhor do que comer um arroz com ovinho? Assim, ó, mexidinho, comidinha, uma fumacinha, ó. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vambora? Vamos pro tema da nossa live de hoje. Quanto eu preciso em cash para imigrar? Vamos para o nosso tema de hoje? Chama a galera aí para participar. Dá bastante coraçãozinho aqui na live para mim. Bastante. Para a live alertar para outras pessoas que nós começamos a nossa conversa. Compartilha, se você puder, com 2, 3 pessoas. Para as outras pessoas entrarem na nossa live. Para você que está entrando aqui, estamos fazendo uma sequência de lives todos os dias, em horários aleatórios, mas já falamos de entrar como turista, já falamos das possibilidades do vistos, já falamos de como empreender, já falamos de arrendamento, já falamos de tipos de trabalho e valores de salário, já falamos de um monte de coisa. Um monte de coisa. Calma aí, vou botar um salzinho aqui que eu esqueci de botar sal novo. Agora que eu lembrei, acredita? Calma aí, tô voltando. E eu vou fazer live comendo e explicando com vocês. Me deu vontade de comer, gente, um arrozinho com ovo molinho, né? 10 horas da noite aqui. E hoje o tema da nossa live é quanto preciso para imigrar. E aí, esse é um tema muito, né? Obrigado pelo aviso do brinco, gente. Esse é um tema muito pertinente, porque, como eu sempre falo para vocês, cada imigração é um processo. Só nós sabemos aonde o nosso calo aperta. Só nós sabemos o que nós precisamos ou não, ok? Então, a primeira coisa que eu quero falar nessa live é: não leve tudo o que eu falo ao pé da letra. Eu tenho muito cuidado como eu me pronuncio com vocês, porque tem pessoas que tomam isso como total verdade ou como total mentira. Eu falo que um conhecimento de alguém que já passou, eu aprendi isso no método CIS com meu mentor, o Paulo Vieira, e depois que eu aprendi isso, eu tomei isso como verdade para mim. Todo conhecimento que a gente busca, são várias pecinhas dentro de um mosaico, ok? Algumas pecinhas vão se encaixar no seu mosaico, outras pecinhas não vão se encaixar no seu mosaico. O que você tem que fazer com aquela peça que não se encaixa? Guarda. É um conhecimento. Em algum momento ela pode se encaixar no seu mosaico, na sua história de vida. Então hoje é isso. Quando a gente mexe com dinheiro, o processo é diferente. Então, pode se encaixar, como não pode se encaixar. E aí eu quero dar 3 orçamentos para vocês, tá? 3. E eu vou dar um orçamento aqui para um casal, tá? Vou fazer o perfil de um casal. E se você tem filhos, isso não vai alterar tanto. Você vai acrescentar uma porcentagem acima, eu vou explicar isso no final. Então eu vou fazer um orçamento para um casal sem dinheiro,
um orçamento para um casal com médio dinheiro, ok? E eu vou fazer um orçamento para um casal com dinheiro legal, para fazer a sua imigração para Portugal. A partir daí, você vai ter sua base. Carol, e para a Espanha é 50% pelo menos a mais do que isso. Não tem como ser menos do que isso. Eu também fiz, Soraya, fiz método CIS com Paulo e foi um divisor na minha vida, assim, de águas, de aprender a lidar com o que eu escuto, de aprender a lidar com o que eu falo. E quando a gente fala de imigração, eu falo que não tem uma matemática exata. Cada um sabe onde seu calo aperta. Agora, a gente precisa ter bom senso nas coisas e entender cada processo, cada coisa. Então, essa pergunta é a que eu mais recebo. Carol, quanto eu preciso? Quanto eu tenho que levar? Quanto eu vou usar? E nesse orçamento aqui, eu vou dar ele para você sendo em 3 zonas, ok? Zonas mais caras, zonas mais baratas e zonas medianas. Carol, o que é zona mediana? Pode me explicar? Existe um boom de uma galera querendo ir para Braga. Braga se tornou um distrito caro. Os arrendamentos são mais caros. Mas ninguém olha para Viana do Castelo, Barcelos, zonas mais em conta. Coimbra, algumas áreas de Aveiro. Se você quiser migrar para o Porto e para Lisboa, você vai pagar ultra caro, porque são zonas caríssimas. Então, eu falo dentro do imobiliário, existe 3 topos no imobiliário. O muito caro, o médio e o bem mais em conta, tá? Então, existem 3 pontos. Eu vou dar para vocês o mediano, tá? Para vocês terem ideia. Então, eu quero passar esse orçamento para vocês terem uma base, assim. Como é a pergunta que eu mais recebo, para poder tentar ajudar. Volto a dizer, não é uma verdade 100%, tá? Adapte ela para a sua realidade. Adapte ela para a realidade do país, para a realidade do que você vai ter que fazer, tá? Carol, você tá fazendo live comendo, meu Deus, gente. Meu dia corrido. Cochilei no sofá, acordei pra fazer a live pra vocês. Acabou, filha? Quando você acabar, você pega ali um guardanapo pra tia? Vamos lá. Vamos pro papel e pra caneta para vocês entenderem dessa situação, desse orçamento. Um casal sem dinheiro, Carol. O que normalmente ele precisa? Então, eu vou pro básico. Todo mundo precisa arrendar um imóvel. Todo mundo precisa. Então, você partir do princípio, você vai ter que arrendar uma casa. A gente diz que o básico para você arrendar hoje uma casa é você ter pelo menos 2 calções, ok? Eu tô falando com vocês e tô anotando, gente, não, meu TDAH eu esqueço do que eu tô falando. E 3 rendas, ok? 2 calções e 3 rendas hoje, o que significa, Carol? 2 calções são 2 depósitos que você dá no imóvel e retira após cumprir o seu contrato e entregar o seu imóvel da forma correta. Obrigado, Sossô. Isso são calções, igual o depósito no Brasil. O que são 3 rendas, Carol? São 3 valores de aluguel que você paga para utilizar o imóvel. Normalmente em Portugal, como funciona?
você paga as 3 rendas iniciais, sempre pagando um mês antecipado. Então, eu vou dar um exemplo. Paguei janeiro, fevereiro e março. Tá pago. Em março, início de março, 1º de março, eu tô pagando a renda de abril. E assim sucessivamente. Quando eu saio dessa casa, eu tô com uma renda paga e pego o meu calção de volta. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, você precisa de 5 valores. Carol, 5 valores? Nossa, é muito caro, é muito difícil. Gente, se você não tem 5 valores, nem venha. Por quê? Carol, é o básico do que você precisa para começar seu processo. Essas 3 rendas, pode deitar lá na sala com o papai e filho, não tem problema não, tá? É só pra você não ficar sozinho. Ah, tá bom, você que sabe. Essas 3 rendas, ela não é essencial para você somente. Ela não é essencial para o senhorio somente. Ela é para ambos. Ela vai dar segurança para o senhorio arrendar o imóvel para você. E ela vai dar para você ali os 60, 90 dias de respiro que você precisa. Como assim, Carol? Para pensar. Se você faz o seu processo de imigração e você já tem janeiro, fevereiro e março pago, você sabe que é o tempo que você tem para arrumar trabalho, para montar alguma coisa, para fazer todos esses detalhes. Pessoal, eu não vou conseguir responder perguntas, tá? Eu vou falar hoje exclusivamente de orçamento. Então, todas as lives eu tô fazendo uma, tá? Mas depois eu vejo o que vocês estão perguntando e vou tentando sanar no final. Então, isso é o que você tem que ter básico. Então, eu vou partir do princípio aqui que você é um casal, volto a dizer, um casal, e tá indo para um estúdio de 450 euros, ok? Então, nessa brincadeira aqui, você já vai precisar de 2.050. Então, vamos lá, 2.050 para começar o seu orçamento. Carol, eu posso ir para um quarto? Pode, é para sua conta e risco. Eu posso dividir apartamento com um amigo? Bom dia, Luiz. Boa noite, Luiz. É para sua conta e risco. Eu tô te dando aqui um orçamento para você, casal, ir para o seu estúdio. Não é um estúdio em Lisboa, não é um estúdio no Porto, não é um estúdio em Braga, ok? É um estúdio aonde, Carol? Afastado um pouquinho do centro de Aveiro, um estúdio em Coimbra, um estúdio em Viana do Castelo. Pode variar entre 400 até 550, ok? Então, eu tô te dando uma média de 450. Normalmente, estúdio... Calma aí que eu tô acabando. Não desistam de mim, calma aí. Acabei. Normalmente, estúdio... ele já tem incluso um consumo mínimo de água, luz e internet. Então, nessa brincadeira aqui, você está economizando, ok? Água, luz e internet. O que é um consumo mínimo, Carol? Você tem ali um mínimo para usar. E quando você ultrapassa esse mínimo, o administrador daquele estúdio vai lá calcular. Cada estúdio aqui tem seu contador individual. E você vai ter o seu cálculo lá de quanto você vai ter que pagar. Então, partimos do princípio. Você precisa de pelo menos 2.050. Ok? Carol, qual é a outra coisa que eu preciso para minha imigração? Vou fazer de tudo, tá, gente? Desde saindo do Brasil. Sua passagem. Então, você vai precisar da sua passagem aérea.
Então eu vou botar aqui, tô botando em euro, tá? Você vai gastar mais ou menos aqui uns 1.300 euros para um casal, da sua passagem de vinda com bagagem, porque você não vai trazer só uma mala de mão, você vai trazer o básico. Carol, mas eu paguei mais caro. Carol, eu paguei mais barato. Vai depender do momento que você for comprar. Então, isso aqui é uma base, ok? 1.300 euros. Carol, eu preciso de fazer NIS, meus documentos básicos aí, tá? Você vai gastar hoje no mercado mais ou menos em torno de 200 euros. Isso é para todo mundo. Carol, esse documento é gratuito? Então vamos para esse processo. Ele é gratuito. Você consegue fazer de graça o NIS? Consegue. Mas o que acontece? Como as pessoas não sabem como fazer, faz errado. E o sistema de Portugal, ele é assim, uma vez feito errado, para você corrigir aquilo, você pode perder até 6 meses. Então, as pessoas acabam buscando uma assessoria ou alguém que faça. O NIF, se você tiver um representante fiscal que faça o seu NIF, ok. Se não, a maioria das pessoas também cobram para fazer. Então, eu estou te dando aqui o básico. Aí, vamos lá. Para o casal sem dinheiro, paramos aqui, ok? Temos 2.500, 2.050 do imóvel, 1.300 das passagens, 200 dos documentos básicos para cada um, ok? Então, aqui foi para 400 euros de gasto de documentos básicos, ok? Então, aqui você já gastou 3.550. Só nessa brincadeira. Só para você começar. Passagem, casa e os documentos básicos. Carol, visto. Vamos botar aqui, essa pessoa não está fazendo visto. Ela está vindo de forma irregular. Vamos botar que essa pessoa fez o visto sozinha. Vamos botar que ela alugou a casa sozinha. Vamos botar que um amigo está ajudando ela, tá? Eu tô dando todos os pontos aí, tá? Para vocês entenderem a diferença de um processo para outro. Já para você saber que se você quiser, você faz. Carol, quanto que você acha que esse casal precisa ter para ele começar aí? Se ele já pagou 3 meses de renda, se ele pagou a passagem dele no Brasil e ele conseguiu tirar os 2 documentos básicos, no mínimo, ele precisa de 1.500 euros. Ok? 1.500. Carol, para que esses 1.500? Para ele chegar aqui e pegar 2 chips de telefone. Ele vai gastar ali 30 euros cada um para ele ter uma internet um mês inteiro. Ele vai precisar de fazer as primeiras compras. Possa ser que ele precise comprar roupa de cama, mesa, tudo isso, ok? Então, 5.000 euros. Esse casal aqui, ele entender que ele não tem luxo para nada. Ele tá vindo sem visto, ele tá, ou se ele aplicou sozinho, não sei qual vai ser o método que ele vai usar. Então, ele tá vindo limitado. Com dinheiro só para ele fazer compra, pegar uma internet, fazer no máximo os currículos, comprar o seu passe de transporte e correr atrás de trabalho. Lembra, ele tá com 3 meses de aluguel pago. Isso é o básico, gente. Se você não tem pelo menos 5.000 euros, que hoje é mais ou menos 30.000 reais, eu vou desenhar todos esses cenários para vocês entenderem e ninguém dizer que eu sou louca, ok? Não vale a pena você sair daí. Você vai passar mais perrengue do que qualquer coisa no mundo que você possa imaginar. Isso é o mínimo. Aí eu vou para um segundo cenário, ok? É um casal um pouquinho mais programado. Ele tem o dinheiro do estúdio, vai ficar gravado, Cris. Eu vou deixar salva, todas as lives ficam salvas. Ele tem os 1.300 da passagem. Ele tem lá os 400 do documento, ok? Até aqui, ele já gastou uns 3.500,
ok? Mas ele resolveu, aí ele tem mais 1.500, que é o dinheiro que ele vai trazer, ok? Que deu 5.000. Só que nessa jogada aqui, ele resolveu investir mais 3.000 euros, ok? Numa assessoria de vistos e relocation. Então, ele precisa ter 8.000. Qual é a diferença, Carol, comigo ou com qualquer outra empresa que tenha AMI, licença, direitinha para te atender? É que você vem com segurança. Você sabe que você vai sair do aeroporto e vai para sua casa, que você vai chegar com seu visto, com seus documentos, com tudo direitinho para você ter um pouco mais de paz do que o primeiro casal, ok? Então, aqui nesse cenário, ele vai gastar mais ou menos uns 45.000 reais. Ele tá vindo com a casa, com documento, com visto, com tudo direitinho, com passagem, com os 1.500 euros. Nesse cenário aqui, como ele tá um pouquinho mais tranquilo, ele respira um pouco melhor. Não questão de grana de desperdiçar, mas saber que ele já chegou com tudo organizado. Porque o primeiro que não chegou, ele corre riscos de repente a casa não ser a casa que ele queria, o local não ter a acessibilidade que ele queria, ele não ter conhecimento do local como ele queria, entre N coisas. Então, no primeiro ele vai gastar mais ou menos entre 30, no segundo ele vai gastar em torno de 45, e o terceiro, Carol, qual é o melhor cenário que você indica? E aí eu vou fazer a mesma matemática. O terceiro ele também pegou o mesmo estúdio, a mesma passagem, o mesmo documento. Até aqui ele gastou 3.500, ok? Ele pagou a mesma assessoria. Vamos botar que ele investiu mais uns 3.000 ali. Para ele vir com o teu visto da companheira, um relocation, alguém. Legal. Ali ele já foi 6.500. Só que diferente do primeiro, em vez dele trazer 1.500, ele está trazendo aí 4.000 euros, ok? Muda o cenário. Aqui ele já tem 10.000 euros e 500. Nesses 10.000 euros e 500 dá mais ou menos uns 70.000 reais o casal, ok? Carol, qual é a diferença do primeiro, do segundo e pro terceiro? No terceiro, ele chega com tudo organizado, com tudo pronto, mas ele tem uma folga. Essa folga é o dinheiro que ele está trazendo. Esses 4.000, ele faz uma compra melhor. Esses 4.000, ele compra um carrinho de 1.000 euros. Esse carrinho vai fazer a diferença dele arrumar uma oportunidade melhor de trabalhar. Dependendo se o casal for muito esforçado, esses 4.000, ele começa até um empreendimentozinho pequeno. Monta um negóciozinho de pequenos reparos, uma empresa de limpeza, coisa pequena, sem nada mirabolante assim, sabe? Sem nada de muita peripécia. Mas ele chega um pouquinho mais confortável, tá? Ele chega um pouquinho mais confortável. Se acontecer alguma coisa, ele tem um dinheiro para safar a pane. Se acontecer alguma emergência, ele tem um dinheiro para sentar em algum lugar. Ele pode sim comer num restaurante, conhecer algum lugar legal, porque o custo de vida em Portugal é baixo. Eu tô falando de Portugal, Paula, e eu tô falando exclusivamente de quanto eu preciso para imigrar. Ponto. Esse é o que eu tô falando agora. Carol, qual é a diferença nesses 3 cenários? Primeiro cenário, o casal que está indo limitado, 5.000. Segundo cenário, o casal que está indo mediano, que dá 8.000 euros. Terceiro cenário, o casal que está indo um pouquinho mais confortável, 10.500 euros. E, para mim, o melhor cenário é o casal que consegue juntar 20.000 euros. E aí eu vou explicar esse cenário para vocês. Esse cálculo que você fez agora, qual é a diferença para eu ir para a Espanha, ok? Para mim, você dobra o valor.
Então, se você está vindo sem apoio de ninguém, sozinho, correndo risco, você precisa de pelo menos casal 10 na Espanha. Se você vai iniciar fazendo, com pelo menos entendendo o que é os documentos, tendo alguém para te receber, arrumar o seu imóvel, você tem que ir pelo menos no segundo cenário com 16 mil euros. E no terceiro cenário, Carol, se você está indo com tudo direito, se organizando, com dinheiro sobrando, para você não passar perrengue, para você ter tempo de arrumar um emprego, você tem que ir no terceiro cenário, que é pelo menos 21 mil euros. 21.100, ok? Carol, por que você diz isso entre Portugal e Espanha? Porque eu tenho o básico, que é a casa, ok? A casa. Não adianta. Se você paga isso num estúdio em Portugal, esse valor você vai pagar num quarto muquifo na Espanha. No cenário do mês, se você paga esse valor aqui, gasta nesse valor aqui, você já vai para um estúdiozinho um pouquinho melhor. E no terceiro cenário, você vai para um imóvel um pouco mais independente. Não tem jeito. Quando se trata de Portugal e Espanha, para o imigrante, o cenário é diferente. Hoje, Portugal, o benefício de Portugal é só um, eu sou muito clara. Ele tem problema no documento, ele tem problema de várias coisas, mas o benefício é você ainda arruma um teto com segurança em Portugal, sendo atendida por uma empresa correta. Não só a minha, volto a dizer, gente, não tem nada a ver com a minha, não tem nada a ver com o meu AP. Tem várias outras empresas, várias outras pessoas que fazem esse trabalho, várias outras imobiliárias muito boas, de brasileiros, Tio Maicon, tem Eurodog, tem a Pati Lemos. Eu não tenho problema nenhum de falar das pessoas que eu sei que são qualificadas e que não estão aí para ficar no golpe nos outros. Que ela vai te dizer, essa é a realidade, isso eu posso atender, isso eu não posso não atender. Porque são pessoas que eu conheço desde antes de eu imigrar. Então eu sei do trabalho que elas fazem. Eu sou muito tranquila com isso de falar. Eu não tenho problema com isso. Eu falo que se conectar com alguém não é só o que você vê na internet. Você tem que olhar vários pontos aí. Mas quando se trata de Portugal e de Espanha, tem diferença. Não tem como correr quando se trata de arrendamento. Porque o imigrante em Portugal ainda chega com passaporte e NIF e aluga uma casa. Na Espanha não é assim. Não é. Vai ter que ter mais dinheiro para perder. E não é para retornar. Porque hoje em Portugal, você paga uma assessoria que ela te dá um retorno. Ok? E o que você paga no imóvel está no contrato, esse dinheiro é seu. Na Espanha não é. Você, além de pagar assessoria, você vai pagar o comissionamento separado do corretor, vai ter que pagar o seguro que você não vai pegar de volta, ok? E muitas vezes vai ter que pagar coisas por fora para conseguir. Não tem jeito. São cenários diferentes para quem está imigrando. Qual é o momento que muda? O cara que vai de forma legal, que tem documento, que tem todo o documento da Espanha, que é cidadão. Aí pode ser que muda, mas mesmo assim vai precisar de mais dinheiro do que o normal. Ponto. Carol, então, qual é o cenário perfeito para você? Qual é o cenário ideal que você fala assim, cara, esse é um cenário que eu hoje faria? 40 mil euros, ok? 40 mil euros. Por quê? Porque eu acho que é um cenário confortável para eu montar um negócio, para eu fazer todos os meus documentos, para minha família chegar com todos os vistos, para eu ter uma casa confortável e segura, porque volto a dizer isso para vocês. Não é que você vê um imóvel no Idealista, o imóvel é perfeito. Você precisa conhecer o bairro, você precisa conhecer o local, você precisa conhecer quem frequenta aquele bairro. Entende? Porque, gente, criminalidade tem em todo lugar. Portugal tem muito menos, Espanha tem muitos mais lugares. Então, você tem que entender o lugar onde você vai morar. Porque você pode mandar um imóvel, o local ser perfeito, a casa ser perfeita, mas o local ser um problema. E quem é imigrante, mulher,
com crianças, precisa olhar esses detalhes. E eu falo para o meu cliente assim, preste atenção, não é eu te apresentar uma casa, é eu te apresentar um processo. Eu preciso entender quem é o meu cliente. O meu cliente tem criança, ele precisa de escola. O meu cliente trabalha com o quê? Eu tenho que ver a demanda de trabalho. A minha cliente, igual hoje, eu recebi a Rafa. A Rafa tá num processo comigo de muitos anos. Muitos anos não, perdão, de muitos meses. Eu tô com a Rafa há muito tempo. A Rafa é uma menina. Uma menina. Ela veio sozinha, ok? Veio mudar de vida, mudar de história. Eu posso pegar a Rafa sozinha e botar ela numa freguesia tranquila, calma, que não tenha nada? Primeiro ponto, não posso. Eu posso pegar a Rafa e botar ela num local que tenha comunidades ciganas perto? Não posso. A Rafa aí, ó. A Rafa, cheguei hoje, olha ela aí. Chegou. Eu posso botar a Rafa, tô dando você como exemplo, Rafa. Eu posso botar a Rafa num centro, igual Lisboa, onde tem uma comunidade cigana e indiana que vive numa briga tremenda? Não posso. Por quê? Porque a Rafa é uma menina. A Rafa veio sozinha. A Rafa vai andar à noite. A Rafa vai no mercado. A Rafa vai se locomover. A Rafa vai trabalhar. Então, quando eu busco um imóvel para a Rafa, eu tenho que olhar esses detalhes. Então, o que a gente como empresa fez? Eu tive que botar ela num estúdio onde eu sei que o prédio eu conheço, que ela vai andando no mercado, que ela tá numa comunidade, né, que tem bastante jovens, que ela vai conseguir fazer amizades com o pessoal da idade dela. Isso tudo conta no final para uma imigração de sucesso. Porque a imigração de sucesso, eu já falei, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com todas as peças se encaixando. E por isso que eu falo para vocês que hoje, se eu falo em 40 mil para um casal, é o melhor cenário. Por quê? O que eu faria com 40 mil? Eu faria tudo o que o terceiro cenário fez, ok? Eu buscaria uma empresa, eu viria com todos os meus documentos, eu faria todo o processo. Eu chegaria aqui e compraria um carrinho legal, um para mim e um para minha esposa, porque cada um vai trabalhar no horário. De repente eu compraria uma motinho para mim e um carrinho para o meu marido, como eu fiz no começo. O Léo tinha uma moto alugada, eu tinha um golfezinho que eu comprei por 1.000 euros, parcelado ainda em 3 vezes. Atendia, gente. Eu montaria, de repente, um negócio. Eu iria estruturar esse negócio ainda do Brasil. Eu chegaria a 40 mil euros, Edi, não é reais. Reais é lá no primeiro cenário. Quem não viu a live, reveja a live toda, porque eu detalhei ponto a ponto, tá? Para vocês. Então, esse, para mim, é o melhor cenário. Para quem vem com 40 mil euros. Eu montaria o meu negócio. Eu pegaria e o meu marido sentaria e falaria: o que você sabe fazer? O que eu sei fazer? Qual é o melhor cenário? Quem faz a venda, quem oferece? Quem faz o serviço, quem vai lá? Quem desenharia isso? Em que, Carol? N coisas, já dei. Quem não pegou a live do empreendedorismo, vai lá e veja que eu dei várias ideias. Eu, Carol, não iria para um trabalho de contrato. Carol, você não iria? Não iria. Carol, mas estão me oferecendo. Não iria. Mas, Carol, não iria. Eu não iria com todas as forças do mundo, gente. Eu tentaria, pelo menos, fazer dar certo. Eu, pelo menos, tentaria. A maioria das pessoas nem tentam. Elas nem tentam. Mas o tentar não é vir você fazer qualquer coisa. É você pesquisar ainda do Brasil. Quando eu quis vir, eu pesquisei. Eu falei, cara, esse cenário aqui, na época, né? Tinha algumas pessoas que já trabalhavam. Eu achava que era algo surreal de eu conseguir. Eu sabia que existiam alguns advogados que faziam o serviço de relocation. Eu já era corretora. Eu sabia que eu tinha uma carta na manga porque eu era do ramo imobiliário. Calma aí, gente.
Então, eu pesquisei. Quando eu cheguei, eu fui trabalhar numa imobiliária, trabalhei de outras coisas, mas eu não tinha dinheiro para empreender. E por isso que eu tô falando para você que se eu tivesse dinheiro, eu tinha começado já desde os meus primeiros meses. Eu comecei a empreender depois do 5º mês, se eu não me engano. Mais ou menos, entre o 4º e o 5º mês, que eu comecei a empreender. Então, tudo depende do que seu calo aperta. Eu acho muito difícil eu vir aqui e apontar e falar assim: não existe imigração para quem vem morar no quarto e não sei o que. Depende. Depende da pessoa. Eu preciso ter um olhar de amor e entender que aquela pessoa é aquele cenário. Hoje, eu pego famílias que vêm com dinheiro e sem dinheiro. O que eu faço é: olha, no teu cenário, eu faria isso, isso, isso. Uma coisa é certa, ok? Quando se trata de imigrar, prioridade do que você pode fazer é casa e visto. É prioridade. Prioridade. Carol, eu só posso fazer a casa, não posso fazer o visto. É com você. Você sabe que você vai sofrer as consequências. Vai vir para um país e vai ter que entrar com processo para poder solicitar uma autorização, visto tudo. Vai ter que ir para a Espanha, vai ficar 2 anos irregular até conseguir fazer o seu arraigo. E de repente nem consiga, porque se você não empadronar, você não consegue. Então, tem várias vertentes aí. Só você que sabe a sua, só eu que sei a minha. Eu, como especialista que sou, o meu papel é olhar, entender o cenário do meu cliente e falar: cara, faz isso. Por que vocês não fazem isso? Olha, deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Deixa eu te dar um ponto diferente. Deixa eu te dar um cenário diferente. É isso. Vocês já viram eu falar um pouco sobre a questão dos parceiros, né, do meu AP. Por quê? De um tempo para cá, eu percebi que eu tinha a solução do problema para muitas pessoas. Eu tinha uma empresa, ok? Montada. Eu tinha um negócio validado. Eu tinha a possibilidade de trazer qualquer pessoa de forma legal, mas eu sabia que eu não posso vender um contrato, como as pessoas vendem contrato. Não posso. Isso é crime, ok? Eu tenho uma advogada que faz todos os meus processos, porque ela tem parceiros que indicam promessas de trabalho, ela tem empresas que ela consegue fazer todo esses encaixes das pessoas que fazem o visto com a advogada que presta serviço pra gente. Então, quando eu comecei a estudar a nossa parceria, ai, que legal, Darli, que legal, fico feliz. Eu pensei, eu tenho isso na mão, o que eu consigo fazer? Eu não peguei aqui e saí falando para todo mundo, não. Eu fui estudar o negócio, eu validei o negócio, eu montei o negócio. Eu fiz tudo isso. Para quê? Para poder dar oportunidade. Quem me busca e fala: Carol, eu tenho vontade de empreender. Eu tenho vontade de aprender uma profissão nova. Eu tenho vontade de imigrar de forma legal e todos minha família com visto e eu montar o meu negócio. Eu ofereço o meu negócio. Você tem vontade? Toma aqui, ó. Você pode ser um parceiro onde você é responsável de uma unidade online, como tem várias empresas que fazem várias coisas desse tipo. É isso. Então, o valor que você faz isso é muito mais barato do que você fazer, de repente, teu processo por risco. Mas eu não quero falar disso, de valor. Eu quero só te mostrar que, às vezes, vocês não têm oportunidade porque vocês não estudam o país onde vocês estão indo. Não estudam as possibilidades reais. Reais. Eu tenho pessoas que, do Brasil, trabalham para empresas na Espanha, para empresas em Portugal, para empresas em várias outras coisas. Entende? Então, eu tenho várias possibilidades de apresentar para cliente. Mas o cliente tem que se esforçar para buscar conhecimento, gente. Eu falei na última live com vocês que
Eu já vi clientes que mandam foto da máquina de lavar perguntando como usa. Porque ele não consegue pegar e pesquisar. O imigrante, ele precisa perder o medo de fazer, pesquisar, ir atrás, ir na rua. Todo mundo sabe que eu fiz a minha imigração há 2 anos atrás para Dubai. E todo mundo pergunta para mim, como foi? Foi difícil. Eu não tive ninguém para fazer, mas eu perguntava. Eu ia para um lado, eu ia para o outro, eu perguntava para uma pessoa, eu perguntava para outra. Falava inglês? Não. Mas eu sabia que eu queria ir para um país para entender e ter conhecimento e buscar uma oportunidade nova. Então eu não fui com medo, eu fui para buscar conhecimento. Quando eu comecei o meu negócio aqui em Portugal, eu tenho muito orgulho de falar isso porque foi verdade. Eu comecei fazendo de porta em porta sozinha. Eu ia procurar imóvel, eu batia na porta. Eu ia no café, perguntava para os portugueses. Tinha gente que me tratava mal? Tinha. Mas tinha gente que me tratava muito bem. E eu fui entendendo como funcionava o jogo. Eu fui fazendo conexões com pessoas, com senhorios, com imobiliários. Fui buscando esses acessos. Ontem mesmo, eu vi um post de uma influencer e eu entendi o alerta que ela quis fazer, sabe? E eu fui lá e comentei no post dela. Ela fez um post, eu não sei se vocês viram, falando assim: 3 tipos de emprego que são um golpe que eu não cairia em Portugal. Aí o primeiro que ela falou: trabalhar vendendo produto de porta em porta. Você trabalha, eles não vão te dar contrato, você pode não receber, piriri, piriri, piororó. E aí eu fui lá no post e falei: eu entendo o seu vídeo de tentando ajudar a alertar, porque sim, como qualquer empresa, existem empresas boas e empresas ruins, pode ter empresas que dão um golpe, mas eu trabalhei numa empresa vendendo de porta a porta e foi nessa empresa que eu ganhei dinheiro, foi nessa empresa que eu aluguei minha primeira casa, foi nessa empresa que eu peguei meu primeiro recibo, foi nessa empresa que eu fiz meu primeiro salário, que foi de 1.200 euros. Ok? E eu batia de porta em porta para vender, sabe o quê? Internet. Era tratada mal? Era. Por a maioria? Não, mas era. A que eu era tratada bem, eu fazia com excelência o que eu tinha que fazer, que era vender o quê? Internet. O que eu fazia? Eu convencia a pessoa de trocar de uma operadora e ir para outra. Então eu falei lá, olha, eu te entendo, real serve de alerta, mas nem todas são assim. Inclusive, essa empresa que eu trabalhei, eu saí dela e eu tenho porta aberta até hoje. Até hoje. Quem foi meu gerente lá, ele continua trabalhando agora comigo, porque eu indico todos os meus clientes para ele. Ele vai lá, ele atende, ele instala, ele resolve. E é assim. Então, é o que eu falo. Existem coisas boas, mas existem coisas ruins. É um equilíbrio. Eu não posso vir aqui e só falar coisa ruim. Eu não posso vir aqui e só falar um fantástico mundo de Bob. O que eu tento fazer com vocês nessas lives é um equilíbrio. Eu posso ir, Carol, para uma imigração com 5.000 euros? Posso. Mas eu também posso ir com 8? Pode. Mas eu também posso ir com 10? Pode. Mas qual seria o melhor cenário? Ir com 20. Carol, eu posso ir sem visto? Pode, é por sua conta e risco. Mas você acha que eu devo ir como? Pelo menos o visto. Carol, mas qual o melhor cenário? Faça um processo com alguém, o seu visto, e venha com uma sobrazinha de pelo menos 4.000. Entende? E como que eu queria que você viesse? De repente, se você fosse meu parceiro. De repente, se você fosse me chamar para, em vez de só fazer isso, fosse para montar um grande negócio, empreender, desbravar. Porque hoje, em Portugal, quando se trata de empreender, o cenário ele é muito mais positivo do que o Brasil. Ele é muito mais positivo do que o Brasil. E eu também posso falar com propriedade, porque a minha imobiliária ela é registrada em Portugal,
no Brasil e em Dubai. Então, eu conheço os 3 cenários. Portugal tem um ponto muito positivo quando se trata do empreendedor. E eu vou te dizer qual é o pulo do gato, tá? Quando você pode começar trabalhando com uma atividade que é igual o MEI no Brasil, ok? Essa atividade você pode movimentar até 15 mil euros por ano, tá bem? É muito tranquila de abrir. Ela atende vários CAIs, vários quinais, várias funções. Limpeza, manutenção, várias. Até 15 mil euros por ano você pode utilizar nessa atividade, igual é no meio do Brasil, se eu não me engano, até 65 mil. Quando você movimenta acima disso, você precisa constituir uma empresa e ter um contabilista, ok? E para mim, mesmo tendo tudo o que tem que pagar, o melhor cenário para mim em Portugal hoje é o equilíbrio fiscal. Então, na minha empresa no Brasil, se eu faturo 100 mil, eu preciso pagar em cima de 100 mil, ok? Em Portugal, se eu faturo 100 mil, mas eu comprovo que eu tenho um custo de 80, eu faturo em cima de 20, entende? Eu pago meus impostos em cima de 20. Então, a nossa empresa no passado teve faturamento de 4 milhões. Exemplo, se eu consigo provar que eu tive um custo operacional de 3 milhões, entre pagamento de funcionário, gasolina, compra de material, aluguel de loja, tudo eu vou pagar em cima do meu lucro. E aí é o pulo do gato. Quando você tem um bom contabilista, entende o teu negócio, você consegue fazer um equilíbrio fiscal e realmente declarar o necessário ali para você pagar as suas contribuições. Mas, volto a dizer, tem seus ônus e seus bônus. Quando eu declaro mais, pago mais, eu também tenho mais benefícios. Eu tenho crédito, eu tenho porta aberta em qualquer banco. O amigo perguntou qual o melhor banco. Para mim, todos os bancos são bons em Portugal. Caixa Geral de Depósito, Milênio, tem vários bancos bons. Novo Banco, cada um num ponto, mas todos vão te atender nas suas necessidades. Então, o quanto eu preciso para imigrar depende de você. Eu não vou ser a pessoa que vai entrar aqui e vai falar: se você não tem 30 mil euros, não faça. Não vou. Porque eu vim com 1.000 e tô aqui. E eu também não vou ser a pessoa louca de dizer: vem de qualquer jeito que vai dar tudo certo. Também não sou essa. Se você é essa que vai vir, você vai passar os problemas que tem que passar. Eu gosto do BPI sim, Soraya. Eu posso iniciar com o MEI indo no visto D1? Pode. Vai depender se nesse visto D1 ele também vem o artigo CPLP. Só que não é o MEI, tá? Aqui a gente chama de atividade, abrir a sua atividade fiscal, tá? Pode. E por que eu tô falando? Quando aplicado o visto no Brasil, ele pode vir com 2 artigos, ok? Tanto o artigo para trabalho com contrato, que se eu não me engano é artigo 53, quanto CPLP, ok? Só que, por exemplo, os meus clientes que submeteram vistos com promessa de trabalho ou até com contrato, automaticamente a advogada que cuida dos clientes que eu indico para ela fazer, ela já pede a troca assim que o cliente chega para CPLP. Por quê, Carol? Porque a CPLP, ela é uma residência para pessoas falantes da língua portuguesa, ok? Desde que ela tenha entrado em Portugal com alguma autorização de visto. E na CPLP, ok, não é obrigatório apresentar contrato de trabalho.
você só precisa apresentar meios de subsistência e o recibo da atividade, sua empresa, várias outras coisas é validado. Até a sua empresa é validado, porque para você que não sabe, quando você monta uma empresa em Portugal, você precisa nomear um gerente no contrato da sua empresa. Esse gerente, ele tem um contrato de trabalho e um salário, que já é válido para o seu visto de trabalho, mesmo sendo que você submeteu um visto com um contrato e na entrevista está com outro. Do momento que você notifica a AIMA, está ok. É isso que a gente faz. Quando o cliente passa por esse processo de mudança de trabalho, a advogada notifica a AIMA e lá vai ter o passo a passo. É igual assim, muitas pessoas perguntavam para mim assim, Carol, você tem CPLP, como é que você mora em Dubai, fica em Dubai 9, 10 meses? Como que você foi para o Brasil e ficou 11 meses fora de Portugal, já que a residência não te permite? Permite. Claro que permite. Isso é o que te vende, mas permitir, permite. Desde que você notifique a AIMA toda vez que você vai ficar fora do país durante um período maior que 6 meses e explique o motivo, vinculado a trabalho ou à saúde. Então, toda vez que eu vou para ficar em Dubai, passar a minha temporada, como eu estava agora, a intenção era eu ficar 1 ano em Dubai. Eu notifiquei a AIMA. E eu provo que eu fui a trabalho e eu continuo trabalhando com a minha empresa em Portugal, mas eu estou a trabalho em Dubai. E tá tudo certo. Eu nunca fiquei barrada na imigração. Por quê? Porque a hora que ele pega a minha CPLP, ele entra lá e ele vê que eu tenho todas as notificações de entrada e de saídas corretas. O problema é que as pessoas querem fazer tudo de qualquer jeito. Entende? Então, gente, volto a dizer, são muitas pecinhas. Não é só pegar um avião e vir. É pegar um avião, aonde eu vou morar. Esse lugar é seguro? Qual documento? Que tipo de documento? É igual as pessoas estão falando assim, eu vou com visto e se eu não trabalhar nessa empresa e eu tenho que ter o contrato dessa empresa. Quem te disse isso? Como assim? Então significa que eu, Carol, contratei um funcionário. O funcionário chegou. Aí o funcionário, nos primeiros dias, já me deu o sinal que ele é um fanfarrão, que ele não cumpre com nada. Eu, empreendedora, sou obrigada a ficar com ele? Não. E da mesma forma, ao contrário. Eu tinha um rapaz na live aqui esses dias que ele falou, eu vim com 4 dias, já estava tendo problema, eu saí, ele estava me ameaçando. O empregador pode ameaçar o que for. Se não teve um acordo entre as partes, é direito seu arrumar um outro trabalho. Isso não é crime. Crime é você fazer esse processo e não trabalhar. Crime é você não gerar contribuição no país. Crime é você vir ilegal, querer fazer tudo ilegal, não pagar arrendamento, não ter seu documento, não pagar suas contribuições. Aí é isso aí que vai dar, ó, que tá sendo votado aí, quem tá ilegal no país. Mas, gente, hoje, ficar ilegal em Portugal é pra maluco, não precisa. Porque tem meios de legalização de várias formas. Carol, até eu que entro como turista pago uma advogada, se matricula num curso e entra com processo artigo 92 de regularização através do ensino, do estudo. Acabou. Então, na minha cabeça, não existe ficar ilegal em Portugal. Não existe ficar ilegal na Espanha. Agora, o caminho que você vai fazer para você se regularizar, é isso que é a questão. Existem caminhos que você solicita o seu visto ainda do Brasil e existem caminhos que você está vindo sem. Existem caminhos que você está vindo já com um negócio montado, trabalhando já daí com um documento para toda a sua família. Mas existem caminhos que você está vindo sem. Agora, você vir sem
e ficar sem, aí é loucura. Não tem como você se manter. Você pode ser parado pela polícia, você pode tomar uma notificação para sair do país e acabou. Acabou. Você não vai conseguir mais nada. Agora, eu fui, Carol, com trancos e barrancos, fiquei na casa da minha tia. O que eu faço? Qual a primeira coisa que eu faço? Acho uma advogada. Que não sou eu não sou advogada. Uma advogada. Carol, no escritório tem? Tem, a gente tem. E eu deixo isso muito claro, gente. Meus trabalhos, quando se trata de documento, eu tenho uma advogada no Brasil, inclusive eu até postei hoje que ela estava no treinamento, que é a Fernanda Góes. Eu tenho uma advogada em Portugal, que é a doutora Flávia, e eu tenho uma advogada em Dubai, que cuida dos documentos de Dubai. Acabou. É isso. Eu não vou fazer nada que eu não tenho poder para fazer. Então, você chegou, procura um advogado. Procura um advogado, licenciado, vá lá e fala, eu quero dar entrada na minha regularização. Quero solicitar uma autorização de residência via ordem judicial, artigo 92. Me matriculei nesse curso aqui, toma, quero fazer isso. Hoje é a única possibilidade, tá? Dentro de Portugal, é a única possibilidade. Não tem outra. Agora, qual é o melhor cenário? Entender suas finanças e aplicar o visto. E vamos ser realistas. Casal, se você não tem pelo menos esse dinheiro aqui, que é 8.000 euros, que é o básico para você fazer seus documentos, seu visto, seu relocation e pagar sua casa e sua passagem, não vale a pena. Não vale a pena. Fica aí, junta um pouquinho mais, faz uma reserva melhor para você fazer seu processo de imigração com tranquilidade. Com tranquilidade. Não tem nada melhor do que você trabalhar o dia inteiro, se esforçar. Calma aí, gente. Mas chegar na tua casa e poder botar sua cabeça no travesseiro. Saber que se alguém te parar na rua, você tem seu documento para apresentar, seu processo para apresentar. Porque do momento que você está fazendo as suas etapas, você está com isso, você está respaldado. E sozinha, Carol, pretendo ir somente depois de levar os filhos, até entender o processo. Cara, pelo menos aqui, desses 8.000, é pelo menos uns 6.000 euros, Dani. Porque, mais ainda você sozinha, você tem que fazer seu processo no Brasil. Só que isso não é o dinheiro que você tem que trazer, é o dinheiro que você vai usar, ok? Tem clientes que acham que para começar uma imigração ele tem que ter todo esse dinheiro. Ou tem clientes que acham que tem que vir com todo esse dinheiro guardado. E não. Você vai usar isso em etapas. Eu tenho clientes que assim, ó, me procuram primeiro, Carol, pode ver com a advogada meu visto? Pronto, faz o visto. Agora eu vou ver meus documentos básicos, faz o documento. Carol, agora quanto que é o relocation? Paga um relocation. Carol, agora eu já tô com o dinheiro da casa, que você falou que eu tinha que ter. Aí eu apresento a casa. Carol, agora eu vou comprar a minha passagem. Vai lá e compra a passagem. Que bom, cara, isso aí. Conversa com o Gui tem total conhecimento, o Gui trabalha diretamente com a gente e ele tem todo o conhecimento para te ajudar. Entende o que eu tô falando? Então, é entender ali as etapas. A Rafa mesmo que chegou hoje, se eu não tô enganada, a Rafa tá comigo, eu acho que deve ter uns 7 meses. Então ela foi fazendo de pouquinho em pouquinho. Fez uma coisa. A gente foi fazendo, cumprindo as etapas do processo. Tem pessoas que já fecham comigo assim, Carol, quanto que é o pacote todo? Ponto. Agora vamos fazer etapa por etapa. Processo por processo. Tintim por tintim. Isso aqui não tem como vocês fugirem, tá? Não tem como. Eu tô passando devagarinho para vocês verem, não tem como. Se você não viu a live do início, reveja a live do início. Entenda. Porque tem gente que pega só uma coisa que eu falo e tira do contexto. Carol disse que eu posso. Uma vez eu peguei uma pessoa que falou assim,
eu só vim porque você disse que assim era uma beleza. Eu falei, não, não disse isso. Eu disse que era uma possibilidade. E elas tiram do contexto. Volto a dizer, tudo que eu, como profissional, como pessoa, como mulher, falo para vocês, são pecinhas de mosaico. Você coloca no mosaico da sua vida se isso se encaixar. Se não se encaixar, casa de câmbio a gente não indica, é só fazer pela Wiser. Luiz, lá no link da minha bio eu tenho lá para você abrir uma conta na Wiser, é o melhor lugar para você fazer o teu processo. Tô fazendo o meu processo com vocês, muito bom. Aparentemente vou conseguir trabalho na minha área por conta de estar fazendo o processo com vocês. Fico feliz demais, Léo. Fico feliz demais. Minha maior gratidão hoje, Léo, assim, do meu trabalho, é ver... Eu já recebi mais de 700 famílias nesses 4 anos que eu tô aqui. Não é eu vender algo, é eu ver pessoas felizes e cumprindo o seu processo de imigração. Eu fico acompanhando alguns clientes meus aqui, postando as coisas, né? E eu falo, caraca, que legal, cara, elas estão viajando. Caramba, que legal, eles estão indo para uma outra casa. Caraca, que legal, eles estão... E para mim isso é a minha maior gratidão. É ver a pessoa no processo total dela, não só em eu entregar algo, é no processo. E o meu papel aqui é esse. O papel dos meus consultores é, calma aí, quem é essa caneta? Aonde essa caneta melhor se encaixa? A maioria de vocês, maioria, eu posso falar com propriedade, maioria, quando me busca, vem com um desenho. Quando conversa com um consultor, sai com outro. Por quê? Porque o conhecimento que vocês têm ainda é muito raso. Raso mesmo. A internet, o que ela oferece, ainda é muito rasa. Nós, geradores de conteúdos verdadeiros, entenda. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Verdadeiros. Ficamos muito limitados à máfia da internet. Porque a máfia da internet te cobra pelo preço e não pelo valor do que te entrega. Quem perdeu o prazo da CPLP depende do que você perdeu. Depende do que você perdeu. Tem que se entender um pouco mais, Soraya. Qualquer coisa chama lá que eu te explico. Porque o meu é CPLP e tá tudo certo. Depende do que você acha que é perder. Porque aí o que vocês acham que é perder ou não é perder. Depende de que ponto tá sua situação. Eu espero ter ajudado vocês. Todos os dias, no mês de março, eu tô fazendo live. Todos os dias. Sempre com o tema do que vocês me mandam. Eu tiro um printzinho lá e posto e digo qual o tema do dia. E eu não fiz uma programação porque depende muito do que Deus fala no meu coração, do que está acontecendo no momento, se eu tô legal para falar sobre tal assunto. Então, reveja, vá lá, rever todas as lives. Se você tá fazendo o seu processo de imigração, baixa todas essas lives e vê todas. Bota no papel. Isso aqui funciona muito bem, cara. Muito bem. Muito. Coloca ali qual o teu sonho, qual a tua meta, qual o valor, o que você tem, qual a sua dívida, o que você tem que pagar, quanto por semana, quanto por dia, o que você tem que fazer para as coisas poderem andar para você. Junta todas essas peças dessa live. Se você tá vendo essa live, se isso te ajudou, eu vou te pedir, por favor, comenta nela. Eu vou postar ela agora. Ela salva, fica no feed. Vá lá. Se você já viu todas, comenta. Se você acha também que é besteira, comenta também. Porque quando você também fala que é besteira, eu tenho oportunidade de debater, entender por quê. E de repente te dar um outro ponto de vista. Eu não tenho a verdade 100%, ok? Eu não sou 100% certa. Eu posso errar. Eu sou humana, ok? O que eu compartilho com vocês é a minha experiência. É a experiência dos meus clientes. É a experiência do que eu vejo no dia a dia em Portugal, na Espanha, nos Emirados, em todos os outros países que eu já passei. Esse final de semana é aniversário da minha filha. Semana que vem eu tô trabalhando, né? Tem cliente chegando. Quinta-feira eu tô indo pra Espanha. Eu fico na Espanha até segunda ou terça que vem. Vou ficar praticamente uma semana na Espanha.
visitando imóveis, vendo algumas coisas que eu preciso ver por lá, negociando algumas coisas, porque eu estou recebendo os clientes lá. E eu vou trazer mais conteúdos. Eu devo ir a Valência, eu devo ir a Alicante, eu devo ir a Málaga. Eu vou em algumas áreas ali onde eu fiquei da última vez, eu fiquei em Málaga. E para mostrar mais perspectivas e tentar mostrar para vocês mais como as coisas funcionam. Uma coisa de cada vez. Fechou? Eu espero ter ajudado, ter abençoado vocês de coração. Eu realmente, o que eu peço todos os dias que Deus possa me dar uma visão que os meus olhos não veem, uma audição que os meus ouvidos não escutam, para eu poder realmente ter visão espiritual do que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, para eu passar para vocês com uma perspectiva diferente. Porque eu já falei isso uma vez aqui, né? E falo sempre. Imigrar vai muito além do que isso aí tudo que vocês veem. Outro dia eu até falei numa live assim, você tem noção que você pode estar vindo para morar numa casa aonde uma família morreu dentro? Muitas das vezes, uma casa até onde a pessoa foi velada dentro daquela casa. Carol, mas é só um corpo. Não, não é só um corpo. Você tem noção que hoje entrar numa casa, te entregar uma casa, não é só pegar uma chave e te entregar? Você tem noção que quando esse contrato chega pra gente, não é só uma pessoa que vai lá e olha, que a gente olha com todo amor, todo carinho, toda cautela naquele contrato, que quando a gente vai ver uma casa, a gente sente, olha, interpreta aquele senhorio, a gente vê se ele vai te gerar problema ou não. E vou te dizer, a maioria das vezes, quem gera problema é o cliente, não é o senhorio. Então, entrar numa casa onde, num país culturalmente é diferente do nosso, ela também é diferente espiritualmente na sua vida. E tudo é espiritual, tudo. Ela é diferente. Sabe quando você mora numa casa e você sente que não faz parte dela? Sente, eu não tô bem aqui, não me sinto, toda vez que eu tô em casa é ruim, é difícil. Sabe isso? São pontos que você precisa analisar. Carol, mas você olha isso. Tem coisas que eu consigo olhar. Eu consigo perceber. Tem casas que eu cansei de visitar e eu cansei de falar pro Leandro assim, cara, essa casa aqui não é legal não, mané. É pesado o clima. O ambiente não é legal. Os vizinhos são estranhos. Eu não quero que uma família que eu tô atendendo vá para um ambiente desse. Carol, como que é isso que você tá falando de morte? Gente, aqui é normal. Quando uma pessoa morre, especialmente as pessoas de mais idade, elas morrem e elas são veladas dentro da sua casa. Eu já vi. Eu morava numa casa onde eu perdi o meu vizinho. E eu lembro de ver o corpo dele em cima da mesa sendo velado. Da mesa onde várias vezes eu vi ele sentando e comendo. Outro ponto que daí vocês não têm perspectiva, noção. A maioria dessas pessoas idosas que moram aqui em Portugal, elas foram abandonadas pelos seus filhos. E quando eu falo abandonadas, entre aspas, muitos desses filhos foram imigrar. Eles foram para a Suíça, para a Bélgica, para outros lugares, buscar a qualidade de vida. E eles cuidam desses pais à distância. Por isso que a população idosa em Portugal é gigantesca. 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 Muitas dessas famílias, muitos desses idosos, vou falar uma coisa assim, bem... nessas casas, sozinhos. E muitos desses idosos, quando nessas casas, eles ficam nessas casas 8, 10, 15 dias, até alguém sentir o cheiro, ou um vizinho sentir falta, ou alguém achar estranho, e aí acionar o bombeiro para retirar.
ou para velar. Eu vi várias vezes isso aqui. No inverno é quando você mais escuta a ambulância. É porque eu, Carol, não tenho coragem de fazer esse conteúdo, sabe? Não é a minha intenção. Se você for hoje no hospital de Coimbra, aqui na emergência, se parar na porta, você vai ver uma fila de ambulâncias com idosos sozinhos. E não é idosos 50, 52, é gente de 80, 70 e pouco, sozinhos. Porque caíram em casa, se machucaram. E caíram, estão caídos lá há 3 dias, eles chegam tudo sujo. Porque não tem ninguém. Ou um vizinho sentiu falta, ou sentiu o cheiro, ou escutou o grito. E no inverno é onde a maioria desses idosos não aguentam. Porque eles não têm rendas para pagar sua luz. A maioria dessas casas não tem aquecimento. Eles de frio. E desculpa, isso é uma coisa que as pessoas não falam pra vocês. E desculpa ser eu te falar isso, mas você precisa saber. E aí você entra na casa, nossa, essa casa tem um cheiro de velho, ruim. Precisa se entender muitas coisas além de só uma casa. A casa é onde você vai reconstruir a sua vida com seus filhos, com a sua família, com seu esposo. Olha quantas camadas eu tô falando pra vocês. E é verdade. Eu já vi isso com os meus olhos. Gente, no inverno, você escuta a ambulância aqui. Você passa na casa e vê a ambulânciazinha um tempão lá, você já sabe. Caraca, Deus levou. Só que nessa de Deus levou, a pessoa às vezes está 15 dias lá dentro. 20, 10. É punk. Não é simples. Não é igual aí no Brasil, que o vizinho fofoqueiro não apareceu, a gente já tá na porta gritando ele. Aqui, essa solitude que eu mostrei pra vocês na última live, ela é real. Ela é real para todos os lados, não é só para o imigrante. Para o português também é costume deles. Costume. E eu acho essencial falar isso para vocês. Às vezes o pessoal fala assim, Carol, você fala umas coisas na live que não precisa. Poxa, eu tava na venda, poxa. Eu não tô ligando para venda aqui, gente. Eu não faço conteúdo para vender. Eu faço conteúdo para transbordar. Minha venda, ela é automática, independente. Tem gente que tem consciência e sabe que precisa de um acompanhamento e me busca. Tem gente que faz sozinho e é para essa pessoa que eu preciso falar. A que não pode fazer comigo. Para ela ter consciência. Quando ela for ver uma casa, ela perguntar, quem morava aqui? Ah, não sei, era um senhor que faleceu, mas ele morava com o filho, mas ele faleceu quando? Essa casa aqui, ela teve detetização? Essa casa aqui, ela passou por uma asepsia? Ela passou por uma limpeza profunda? Ué, Carol, existe isso? Existe. E precisa ser feito. A gente já pegou uma casa com enxame de carrapato. Aí vocês vão morar nas casas e falam assim, Carol, uma coceira. E não sabe por quê. Você vai morar numa casa e deita no colchão, que de repente foi o colchão que alguém... Aí a pessoa fala, eu quero tudo mobiliado. Eu falo, certeza? Entende isso? Ou não vem preparado financeiramente, pegou uma casa muito barata e passou só um paninho na casa e tá tudo certo. Não chamou uma empresa para esterilizar, limpar, fazer a limpeza de tubulação, para limpar a tubulação da chaminé. Olha quantas coisas eu tô falando para vocês. Mas isso tudo é pesquisa. Eu sabia disso tudo? Não. Eu fui pesquisando. Cada vez que eu pesquiso, eu descubro uma coisa diferente. Eu faço isso todo dia. Todo dia eu vejo casa. Todo dia é um detalhe. Tem coisas que eu chego na casa, assim, detalhes básicos, eu já pego no ar. Eu consigo saber quem morou, quem não morou, quem foi a pessoa que morou antes, quem pagou, quem não pagou. Eu consigo saber todo o lastro daquele imóvel.
Isso é essencial. Isso é essencial para quando você vai imigrar. E por isso que hoje ter alguém te ajudando, uma empresa ou um familiar, ou alguém que já está aqui, é importante. Porque senão você cai num golpe, você cai num imóvel que você não imaginava, você vai morar num bairro que você não sabia, que tinha uma boca de fumo ali embaixo, que o cara vende droga ali depois de meia-noite. De dia é perfeito, mas deu meia-noite, minha filha, aqui aparece os corvos e tudo quanto é que for lugar em Portugal. E aí como é que você faz com a sua filha adolescente? Com o seu filho jovem, igual o meu. Hoje chega no comboio 00:20. Tem segurança? Dá pra deixar? Pode vir sozinho? Não pode? Você precisa entender isso. E não adianta. Precisa disso. Se não tem planejamento financeiro, você não consegue ter segurança no seu processo. Não tô falando isso pra assustar. Não tô falando pra te apavorar. Eu tô falando pra você ter o conhecimento, comigo ou semigo. Opa, Carol falou isso aqui uma vez na live, deixa eu me atentar. Ai, deixou todas as louças, todas as roupas de cama pra eu usar, graças a Deus, que bom. Mas você precisa esterilizar, levar numa lavanderia, passar na água quente, lavar, limpar, pra você usar aquilo tudo que a pessoa deixou pra você. Não é só olhar isso como economia. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Se você gostou, comenta lá, que eu vou deixar a live salva, tá? Pra vocês comentarem, me dizerem o que vocês acharam. E amanhã eu tô de novo aqui, tá bem? Fiquem com Deus.